Bem, meus amigos, acabou o jogo, como sempre eu travo tudo e venho pro vídeo. Não sem antes pedir, dê o like, se inscrevam no canal, comentem também, podem comentar também, né? Mas assim, ó, o Inter saiu jogando com Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero e Alan Patrick, e Carboneiro e Borré no ataque. Depois entraram no jogo o Bruno Gomes, foi o último que entrou inclusive, Thiago Maia, Mercado e Ricardo Matias e o Tabata. 5 substituições foram feitas no jogo. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, não foi por isso que nós empatamos. Nós demoramos para empatar e se empata antes podia até tentar ganhar o jogo, se ele não tiver... Para mim, o treinador desmanchou o nosso meio campo, fez mais ou menos o que o Kudê fazia quando nós estava em condições de tentar ganhar um jogo. Tirava aqueles que podiam criar alguma coisa. Embora não tivesse, por exemplo, o Romero não estava mal. Agora, o Alan Patrick devagar, aquela coisa, parece assim que tá, né? Mas são os caras que com a bola no pé daqui a pouco definem um lance para nós fazer um gol. Ele tirou e encheu de jogador assim, acabou o meio campo, encheu de jogador esquisito lá que não... o Tabata entrou sem fazer nada. Pra quê? Sabe? Claro, ele tá chegando agora, tá tentando, não conhece todo mundo ainda, mas pelo amor de Deus, gente, o que vai ser de nós, Colorado? Vendo um time jogando, claro, começamos bem o jogo, e eu acho que nos 10 minutos nós tínhamos tido umas 4 chances de gol, e depois se apagamos. E morremos na casca, não esquecemos de jogar futebol. Começamos mais ou menos como acontecia às vezes, quando os adversários contra-atacavam, nós não tinha ninguém na marcação. Hoje aconteceu a mesma coisa. Nós ia lá, criava jogada e tal, e dava espaço, e o nosso time todo subia junto, todo mundo, ninguém ficava marcando ninguém, nem... E aí quando eles pegavam a bola era um sufoco, vinham pra cima e... Eles estavam ganhando 1-0, perderam mais um gol, podiam ter virado 2-0, aí era complicado, sabe? Mas eu tinha um palpite que eu cheguei a falar em todos os grupos que eu faço parte do Internacional e para alguns na individualidade, no WhatsApp, que não esperassem vitória porque não ia ter vitória, mas nós também não iríamos perder o jogo. Eu disse que o resultado ia ser 1-1. Eu não sou de dizer resultado, de dizer quanto é que vai dar o jogo, mas alguma coisa dentro de mim me disse: esse jogo vai terminar 1-1. E eu fui para os grupos e disse: não contem com vitória porque não vai ser 1-1 o jogo. E foi 1-1. Sabe? E nós empatamos, aos 50 minutos nós empatamos, mas empatamos o jogo. Eu tinha essa convicção de que nós não perderíamos o jogo. Mas, do jeito que o time do Corinthians é ruim, nós teríamos ganho esse jogo. Mas, como eu tinha essa convicção de que seria 1-1, e aí muita gente, mas eles vêm com 4, 5 desfalques de jogadores principais. Não, se eles vêm com o Luiz, com que foi nosso centroavante aqui, o Yuri Alberto, se vê que o Yuri Alberto hoje nós tomava 3, 4. Vocês veem que um centroavante que realmente é o cara que sabe fazer, nós teríamos embarcado bonito nesse jogo. Mas como eu sabia que não ia ter equipar, mas o nosso time também, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu jamais vou usar o termo que eu vejo muitas vezes, algumas pessoas que eu assisto e que eu gosto de assistir os programas deles no YouTube, que é Baldasso e a turma dele e tal. Baldasso costuma chamar o time do Inter de bunda mole. Eu
eu vou dizer assim, ó, um pouco bunda mole para mim a diretoria do Inter. É o presidente, é a comissão técnica que está lá, é tudo um grupo de bunda mole que não entendem nada de futebol. O que entende um pouco é o D'Alessandro e a função dele, ele como jogador, é ídolo nosso. Agora, a função que ele está exercendo não está sendo bunda mole também, igual os outros. Igual o Bisola, igual aquele que ajuda nas contratações lá, o Zuco, o presidente que é o mais bunda mole de todos. É isso. E o que nós colorados vamos esperar tendo uma diretoria desse jeito? Tendo uma comissão, poxa, será que eles não vão criar vergonha e não vão pedir demissão todo mundo, inclusive o presidente pedir para sair? Pedir não, sai fora, diz, olha, eu vou sair, o conselho assume e vão montar outra eleição aí. Aí, se ele realmente é colorado, ele tem que fazer isso, reconhecer a incompetência dele e sair de lá. Porque o último vídeo que eu fiz eu falei sobre os grandes times que o Inter teve, com a grande maioria de jogadores da base, até o Mundial. Eu falei dos grandes títulos que nós tivemos. Mas nós tínhamos grandes colorados e gente competente na diretoria para fazer grandes jogadores dentro do Internacional, que agora não tem. Agora é uma perebada lá na base que não dá para aguentar. Então, eu não posso vir aqui criticar de repente o treinador, o comando da família Dias, conforme eles falam aí no debate raiz e na turma do Baldaço. Tá? Eu não posso criticar os caras que chegaram agora. Eu tenho que criticar os jogadores muitas vezes porque parece assim que não se empenham o suficiente. Mas acima de tudo a diretoria porque só rasgou dinheiro porque não era deles. É muito fácil atirar para cima e gastar tudo sem resolver nada, quando o dinheiro não sai do bolso da gente. E isso é o que está acontecendo no Inter. Essa diretoria é uma inocuidade. Essa diretoria do Inter teria que sair, virar as costas para o Beira-Rio e sumir de lá. Nunca mais nem olhar para o lado do Beira-Rio. Assim nós poderíamos ter uma chance de formar um grande time de novo e voltar a ganhar alguma coisa. Eu tô quase indo às lágrimas aqui de tanta ruindade que eu vejo no meu time do coração. O velho está com 72 anos, não tem às vezes mais o controle que deveria ter para poder fazer o que eu faço. Falar do time que eu amo. Mas infelizmente está sendo dirigido, perdão da palavra, por um bosta de um presidente que não merece estar lá como presidente de um clube do tamanho do Colorado. Gente, vocês me desculpem, é que quando acontecem as coisas da forma que acontece lá no Inter, eu perco as estribeiras e digo coisas, às vezes meu palavreado fica meio complicado. Até parece um pouco que é falta de educação, mas não é. É falta de controle para ver essa gente comandando o nosso Colorado. A nossa torcida hoje gritou lá algumas vezes, chamando o nosso time de bunda mole, de jogadores que... Mas não é, o problema não é o time, o problema é o comando, o problema é direção, que fez tanta coisa errada que os nossos jogadores também acabam sendo desistentes.
mas montem uma diretoria que realmente entendam de futebol e que os jogadores sintam, não, agora vai acontecer, porque nós temos comando lá por trás, para vocês verem se esses jogadores não vão jogar. Claro que não são os jogadores com a qualidade que eu gostaria que fosse, como na década de 70, como em 2006, claro que não tem essa mesma qualidade, mas mais vontade teria que aparecer. Mas se tiver uma grande diretoria, até isso vai acontecer dentro do campo. Nossos jogadores com muito mais vontade, com muito mais garra, com muito mais pegada, com muito mais vontade de ter vitórias dentro de campo, de ganhar os jogos. Coisa que parece que não acontece no nosso time. Eu tô desistente, mas o desistente que eu digo é de não continuar o vídeo aqui, porque eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais o que está acontecendo lá no Colorado. Para mim, que nasci dentro do Colorado, desde que eu me conheço por gente, eu escolhi o Colorado para ser o meu time do coração. E aí venho aqui agora para fazer um vídeo, para postar para os meus amigos no YouTube, para as pessoas que gostam do Colorado, que gostam de futebol, poderem dividir comigo essa tristeza de ver o que acontece lá no Inter. Gente, me desculpem, eu vou encerrar e vou passar até o próximo, se Deus quiser.